Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois ele, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O povo de Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram ascendência estrangeira. Enquanto isso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo e do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incensos, utensílios do templo e também o dízimo de trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os sacerdotes e para os porteiros, além da oferta para os sacerdotes. Mas, quando tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei para o rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube o mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos de trigo e do vinho e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita chamado Pedaías como encarregado dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição e suprimento dos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade no templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que Judá, alguns trabalhavam no tanque de prensar uvas no sábado, e juntavam trigo e carregavam seus jumentos, transportando com vinho, uvas, figo e todo tipo de carga. Por isso, era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então, adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes de todas as espécies de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, como é que vocês podem fazer algo tão grande e mal, profanando o dia do sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém na véspera de sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois do sábado tiver terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ter sido introduzido no dia de sábado nessa cidade. 1 ou 2 dos comerciantes, vendedores de todo tipo de mercadoria, passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod e de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos povos que não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consistam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem hajam casamentos das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações que não havia rei alguns como ele era amado por Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueçam deles,
ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e do levita. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus.